Boa noite a todos vocês. Que a paz de Cristo esteja conosco. Bom, o Senhor me deu uma palavra e eu vou compartilhar com vocês algo muito importante, algo ensinando sobre os mandamentos e a lei do Senhor. Vocês sabem que a gente, o ser humano, quando pratica e anda na lei, ele anda corretamente. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se vocês vão tirar a habilitação, né, para dirigir automóveis, então lá vai ter certas regras que você vai aprender. Não pode dirigir alcoolizado, não pode dirigir sem cinto, não pode ultrapassar o sinal vermelho, né? Então não pode ultrapassar a faixa de pedestre, e assim que assim vai. Você que é motorista, você sabe o que eu estou falando. Então tem regras e condutas para você tirar a sua habilitação. E assim na vida cristã também. O que acontece? O cristão ele vai para a igreja, certo? Só que não é a igreja, ela é como se fosse uma autoescola, uma autoajuda, uma escola da alma. Então na igreja você aprende os primeiros passos, né? Você começa a aprender a orar, começa a aprender a ler a Bíblia. O presbítero, ou o pastor, ou o ancião, ou o homem de Deus que estiver lá, tanto faz, ele vai ensinar, né, a leitura bíblica, ensinar o jejum, a oração, né, ensinar você a interpretar a palavra. Só que se você ficar só no banco e só ali na igreja, não basta, porque é como se fosse uma escola, uma autoescola. Ela vai te dar a sua habilitação, ou, no caso da igreja, o seu passaporte para Cristo, para a Nova Jerusalém, para o futuro, né, para a sua salvação. Só que não basta só você estar na igreja, vocês têm que estar, né, alicerçado na rocha, a rocha que é Jesus Cristo. O cristão, ele deve tomar muito cuidado com isso, não ficar no comodismo, acomodado. O cristão fala assim: nossa, eu tenho 30 anos de igreja. Aí você vai ter um debate com ele, ou vai falar alguma coisa, perguntar alguma coisa da Bíblia, ele não sabe. Por quê? Porque ele está lá, mas na verdade a mente dele não está. Então a gente não pode ter, né, não ser como um fariseu. No caso, os fariseus tinham muito estudo, só que eles não tinham, né, a revelação, porque eles não eram humildes. E o cristão hoje, muitas das vezes, ele faz daquilo lá, né, um hobby. Vou no culto, né, vou na missa, porque há cristão católico e cristão evangélico, né, dois tipos de cristãos. Então, o que falta muitas das vezes é o conhecimento. A palavra do Senhor, ela fala, né, o meu povo perece ou sofre por falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Conhecimento da leitura da palavra. Qual Bíblia o Senhor Jesus usou lá na Galileia, lá em Nazaré, lá na Síria, a todos aqueles lugares que ele andou? Ele usou o Velho Testamento. Ele usou o Velho Testamento. Depois de muitos anos que foi escrito, os apóstolos, os escribas foram escrevendo em pergaminhos, em papiro, enrolando e guardando no vaso, para hoje nós termos esse privilégio de ter a palavra de Deus toda completa. Então veja que o próprio Cristo utilizou-se, né, da própria palavra dele. Ele entrava aos sábados nas sinagogas e pegava os pergaminhos de Isaías, de Zacarias, o Velho Testamento, pergaminhos de Moisés, e explicava. Só que ele explicava com uma sabedoria divina. E aqueles homens, doutores da lei, né, eles ficavam fascinados. Nosso Senhor Jesus Cristo, com 12 anos, ele teve um período que ele estava com a mãe dele, com o pai dele, deu uma sumida. E ele foi na sinagoga e começou a ensinar os doutores da lei. Um menino de 12 anos. É lógico que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, né? Então eles ficaram admirados, mas isso é tudo exemplo para nós hoje. Tudo que o Senhor Jesus praticou, tudo que os profetas antigos praticaram no passado, tanto o erro como, né, a solução,
como os desafios, né, os desafios que Davi teve, os desafios que os profetas teve, de ensinar aqueles sacerdotes corruptos, aquele desafio, é tudo, né, ensinamento para nós hoje. O único homem que não errou na Bíblia chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não teve nenhuma falha, foi perfeito. Agora, os outros, eles erraram algumas coisas, mas também depois pediram perdão, né? E Deus abençoou eles, porque eles também são humanos, e Deus deu autoridade para os profetas, para os grandes profetas. Ah, pregador, mas Moisés teve algum erro? Davi teve? Sim, tiveram alguns erros. Só que eles tiveram o coração voltado para Deus, se arrependeram e não pecaram mais. Mas a Bíblia, ela leva da fraqueza do homem ao ápice do homem, né? Para a gente saber que a gente também pode cair, a gente pode ter dificuldades, a gente pode ter problemas, porque se há alguém pregando para você que depois que você aceitou Cristo, depois que você virou evangélico, você não vai ter mais problemas financeiros, você não vai ter mais problema de doença, você vai ser um super cristão, então esse aí, meu amigo, é o outro evangelho, o evangelho errado. Veja bem, entenda. Em João 16,33, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas olhar para mim, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Filho de Deus, veja bem, ele teve aflições, teve problemas, dificuldades para entrar e sair em certos vilarejos, por causa dos fariseus, por causa do fanatismo religioso da época, por causa da burocracia romana, por causa do sinédrio. Então ele teve muitas dificuldades, mas ele entrou e concluiu com sabedoria, né, com ousadia, com poder, com autoridade. Você pode ver que muitas das vezes o Senhor Jesus se retirava de um lugar e ia para outro, porque não era o tempo dele ainda manifestar todo o poder dele. Então esses são exemplos, né? E como que o cristão hoje deve lidar? O cristão hoje tem uma oportunidade muito grande, que todos os pergaminhos estão completos, o livro está completo. Naquela época era uma dificuldade muito grande, porque eles, apesar que o Espírito Santo, Deus, deu uma capacidade para aqueles homens de guardarem tudo na memória. Eles guardavam na memória, os pais passavam para os filhos iam passando para os filhos dos filhos, e assim ia indo. Eles escrevendo, anotando, enrolando em pequenos papiros e guardando em vaso de barro. Um papiro, para você ter uma ideia, é uma folha, é uma planta que nasce na Palestina, e aquela planta é trabalhada, ela é feita tipo um papel. Um papiro, ele dura 2000 anos, bem enroladinho, guardado no vaso, sem umidade. Dura 2000 anos. Então era passado aqueles papiros de geração em geração. Olha só como é impressionante como a palavra de Deus se preservou durante tanto tormento, durante tanta perseguição naquela época. E tinha uma perseguição muito grande com os cristãos, principalmente depois que Cristo veio, ressuscitou e ascendeu aos céus, né? Depois de 40 anos que Cristo já tinha ressuscitado, e a Bíblia começou a ser escrita, e aquela perseguição romana, você pode ver que o império, né, quando aquela profecia do Senhor Jesus, que falou em Mateus 24, que aqui não ficará pedra sobre pedra, né? Tito, o imperador romano, entrou no ano 70 depois de Cristo e destruiu tudo que tinha. E foi uma perseguição assim sangrenta contra os cristãos. Só que quanto mais eles atacavam o cristão, mais o evangelho se expandia. Porque o evangelho ele é perfeito, a palavra do Senhor é perfeita. Por que vocês acham que o Senhor Deus escolheu Israel como povo dele? Israel como povo dele. Se você for estudar geograficamente, aqueles países ali na Palestina, em Israel, é dali que geograficamente, ia se expandir. Tinha a maior possibilidade de expansão para o resto do mundo, a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele faz tudo perfeitamente perfeito, e nós cristãos temos que seguir o exemplo, né? Temos que seguir o exemplo de Cristo. Então o que eu queria concluir aqui com vocês,
estou fazendo um esboço para entrar no assunto, né? O cristão ele tem que praticar a leitura, porque o cristão sem o conhecimento, né, ele fica fraco, a alma dele fica fraca. Se você vai fazer uma prova, né, um vestibular, e esse vestibular para medicina e cai muitas matérias, você tem que ter na sua mente tudo para você passar naquele vestibular, ainda mais se for uma escola pública, que geralmente é mais difícil. Então você tem que saber as matérias. Por exemplo, se eu fazer um vestibular de medicina, eu não vou passar nunca, porque eu não sei as matérias, eu não estudei aquilo, eu não sei. Eu vou chegar lá e vou reprovar e não vai ter como. Assim será a passagem, né, da nova vida. Nós temos uma nova vida futura, né? Assim, quando Cristo voltar, ou quando nós não estivermos mais aqui nessa terra, já tivemos mortos, Cristo promete a ressurreição, né, daqueles que estão salvos para a morada da Nova Jerusalém. Então, qual que é o seu passaporte, né, para o céu? Paulo falou que não é fácil você entrar no céu, né? É uma luta constante você herdar a sua salvação. Que hoje tem tem um problema muito sério, que como antigamente o povo de Israel, os fariseus, achavam que o pai deles era Abraão, né? Que eles tinham conhecimento, só que eles não tinham entendimento, né? Eles achavam que eles eram santos, não, mas não é bem assim. Então o cristão, a primeira aceitação que ele tem que aceitar é o batismo, correto? O que é o batismo? Remissão dos pecados, deixar a velha criatura para uma nova criatura, uma criatura em Cristo, fazer-se tudo novo. E depois disso, Marcos diz, quem crer e for batizado será salvo. Certo? Amém? Dá um glória a Deus se você estiver assistindo e estiver gostando, coloque um joinha. Então o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como publicamente num batismo. Jesus Cristo é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. O segundo passo, né, você se batizou, aceitou Ele como seu Salvador, é guardar os mandamentos dele, que é o mais difícil. Muitas pessoas se batismam por emoção, mas depois não conseguem seguir, porque é como se fosse uma criança. A criança começa a engatear, depois ela começa a dar os primeiros passos, depois ela começa a cair e levantar, assim é a vida cristã. Paulo diz que a gente não podemos ser mais meninos na fé, mas e sim, né, homens na fé. Então o que acontece? É muito importante a leitura. A leitura é a chave para o conhecimento, e através da leitura você não vai se enganar com certas coisas que vem e está vindo por aí. Nesse mundo de hoje em dia, que nós já estamos lá nos finais dos tempos, né? A Bíblia está se concluindo dia a dia, profecias acontecendo dia a dia. Então, o que acontece? Há muita aceitação e muita enganação do inimigo. O inimigo está colocando muitas ideias novas, muitas probabilidades. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Então o inimigo está ludibriando, o diabo está ludibriando a muitos. A palavra diz que nos finais dos tempos, né, por tanta perseguição e por tanta descrença, e por tanto coisas que você vê errado no meio da igreja e no próprio cristão. A igreja, quando eu falo, não estou apontando igreja A, B ou C. A igreja somos nós. Então, que muitos ficam desanimados na fé, né? O pecado está tão grande na terra que até os escolhidos serão enganados. E como que você, que foi escolhido, teve um chamado para o batismo, teve um chamado para ser um músico na igreja, teve um chamado para ser um pregador, teve um chamado para ficar no banco, escutar e pregoar para outras pessoas fora do púlpito, que há pregadores de todo jeito. O Senhor, que o único que desceu do céu e subiu aos céus, esse que dá dons para pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, esse que dá vários dons. Então há vários tipos de pregadores. Há pregadores que tomam conta de um rebanho, que são pastores. Há anciões, que são homens experientes na Bíblia e na vida, pode dar um conselho para um casal mais novo. Há obreiros de fé, homens valentes, que andam aí pregoando a palavra do Senhor na rua. E há os pregadores de rua,
aos profetas de última hora. De repente você encontra uma pessoa, você nunca viu a pessoa na vida, e a pessoa te revela uma palavra, faz uma oração para você, liberta você através do quê? Do Espírito Santo que está nela. Então a gente tem que aprender a andarmos na luz. A luz de quem? A luz de Jesus Cristo. E falando nisso, na luz, quem está na luz de Jesus Cristo? Há um certo ser nesse mundo que odeia a luz, quem está na luz. E quem que é? É o Satanás. E quem que o Satanás odeia? Que tipo de cristão o Satanás odeia? Veja bem, entenda. Satanás, no começo, chamava-se Lúcifer, anjo de luz. A tradução é essa. E o pecado começou aonde? Começou lá em cima, nos céus. Ele se rebelou contra Deus, queria ser Deus, queria estar no trono de Deus, ficou invejoso, ficou orgulhoso, ele queria tomar o lugar de Cristo. E Deus expulsou ele, e ele convenceu uma terça parte dos anjos. Ele convenceu. Ele ludibriou, enganou, e ele convenceu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo, ele conhece a letra de A a Z na Bíblia, ele conhece tudo. Só que tem uma coisa que ele não pode ter, ele não pode ter a revelação do Espírito Santo, porque ele não pode, porque ele virou diabo, né? Diabo ou Satanás quer dizer o que essa palavra? Adversário de Deus. Ele é um adversário, ele não pode ter a revelação. Então, para você não cair nessa e você saber quem você acha que tipo de pessoa o diabo odeia dentro da igreja ou fora da igreja. Há uma qualificação muito pequena na Terra, muito pequena. Veja bem, você vai entender. O santo livro de Apocalipse, quer dizer Revelação, Apocalipse 13, versículo 17, ele nos ensina assim. Foi escrito por João na ilha de Patmos, né? Quando ele estava preso, e João teve revelações maravilhosas, né, do livro de Apocalipse, a revelação que o próprio Cristo deu para ele. Então há um tipo de pessoa, tipos de pessoas na terra que o Satanás odeia. Veja bem, eu vou explicar para vocês agora. Apocalipse 13, não, perdão, Apocalipse 12, versículo 17. E está escrito assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Vírgula. Quem que ele foi fazer guerra? Quem que é o dragão? O dragão é Satanás. A mulher é o quê? A igreja. Então, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente. Essa palavra resto das sementes quer dizer remanescente, restinho, poucas sementes na terra. Vírgula, os que guardam os mandamentos de Deus, veja bem, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho em Jesus Cristo. Amém? Veja bem, então Satanás se irou contra a igreja e se irou-se com aqueles que guardam os mandamentos. E aonde você acha esses mandamentos? Os mandamentos, muitas pessoas não lê, mas está em Êxodo 20. Ah, pregador Elielto, mas só os mandamentos de Êxodo 20? Misericórdia, os mandamentos de Êxodo 20, que são os 10 mandamentos que Deus deu no Monte Sinai para Moisés, né? Você pode ler lá no capítulo 19 de Êxodo, saía raios, relâmpagos e trovões, maravilhas do céu, uma nuvem espessa, o povo ficou com medo e Deus mandou Moisés deixar o povo lá embaixo no arraial, só subiu Moisés, e Moisés subiu, ele subiu e ficou conversando com Deus, e Moisés falava e Deus falava, e Moisés escutava aquela voz de relâmpago, de buzinas. A Bíblia fala buzina, mas na verdade são trombetas do Senhor, um som assim extraordinário, maravilhas. Você pode ler, eu vou voltar aqui e vou provar para você que não é brincadeira, como diz a palavra, Deus é martelo que estoura a rocha e fogo consumidor. Deus falou, manifestou o poder dele para Moisés, que foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e escreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, você anda a Bíblia toda. Os 10 mandamentos são maravilhosos. Por isso que ele fala aqui, o diabo tem raiva, ele persegue os que guardam os mandamentos e que têm a fé em Jesus Cristo. O que é a fé em Jesus Cristo?
É a continuação dos 10 mandamentos. Veja bem, Cristo veio na terra e deu as boas novas, como ele falou para a mulher samaritana, tirando água do poço. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. A santa palavra de Deus é o pão da vida. E a água, né, a revelação da palavra, o Espírito Santo, se você tiver isso, você nunca mais vai ter sede. Você não vai precisar de nada. Deus, ele te acolhe, Deus te sustenta, Deus te levanta, Deus te unge em nome de Jesus. Mas você tem que aceitar essa palavra, porque eu estou pregando isso hoje, porque tem muitos cristãos que estão dormindo, estão mortos na fé. A pessoa vai lá, escuta, aí acontece algum problema, vamos colocar em prática esse versículo, acontece algum problema e a pessoa não sabe reagir. Por exemplo, alguém vai e faz um trabalho para ela, né? Certo? Um trabalho de feitiçaria. Não tenho nada contra os feiticeiros, estou pregando a Bíblia, entenda. Estou pregando a Bíblia. A pessoa faz um trabalho de feitiçaria, põe na porta da casa dela e ela fica se tremendo de medo. O que é isso? Usa a autoridade que Cristo te deu. Coloque a palavra em prática. Desmanche, pega aquilo lá, desmancha aquilo lá, joga fora e fala. Em Lucas está escrito: o Senhor me concedeu autoridade e poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nada e ninguém nos fará mal algum. Pronto, quebrou o feitiço. Amém? A pessoa está com um problema de perseguição familiar, perseguição no trabalho. Ora, usa o versículo que está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, que é a tradução mais original, né? Então você tem que colocar a palavra em prática. Se tem alguém doente, ore para aquele alguém doente. Está escrito isso. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se tiver alguém enfermo será curado. Então é isso, é colocar os mandamentos em prática. Amém? Então o diabo, ele não gosta desse tipo de pessoa. E geralmente essa pessoa, ela é perseguida, só que ela vai ter, né? Ela vai ter uma colheita boa. Deus vai lembrar dela. Tudo que eu estou falando aqui hoje, se você está achando que é abobrinha, está sendo escrito no livro da vida. E se você está escutando, é livre-arbítrio, você faz o que você quiser. Está escutando e está achando que está um pouco assim, não, esse cara aí não está bem. Não, eu estou bem sim, porque eu estou falando da palavra de Deus. Está escrito, sendo anotado no livro da vida. E depois vai ser cobrado isso. Amém? Então, o que acontece? O dragão cirou-se, né, e faz guerra contra a mulher e contra os que guardam os mandamentos e a fé em Jesus Cristo. Amém? Então, esse versículo é muito importante. E se você for pegar o que eu estou lhe ensinando isso para vocês, o Senhor me deu essa palavra, eu achei essa palavra maravilhosa. A gente tem que ter conhecimento. E você tendo conhecimento, você fica alerta, você fica com a mente esperta, né? Porque o que os seus olhos vê, o que o seu ouvido escuta, muitas das vezes ele entra nos seus olhos, entra no seu ouvido e vai para a sua mente, e da mente vai para a sua alma, porque você gravou isso. Você gravou. Tudo que você está olhando, a mente está copiando. E se você escuta, está entrando na sua alma, na sua mente, e depois que enche o coração, aí é complicado. E a gente vive dias difíceis, dias trabalhosos, dias enganosos, homens presunçosos, homens amantes de si mesmo. Nós vivemos os finais dos tempos. Então 1 João capítulo 4, versículo 1 fala dos falsos profetas, né? O que ele fala? Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja bem, quando ele fala espírito com letra minúscula, quer dizer ou demônios ou homens. Então qualquer coisa que você escutar, né? Você escuta muitas coisas, eu escuto muitas coisas, a gente trabalha, a gente vive na sociedade, muitas coisas a gente escuta, notícias ruins,
muitas palavras, né? Às vezes até falsas profecias, né? Porque Deus falou isso, falou aquilo, mas você olha, o testemunho da pessoa não é bem aquilo. Então você sabendo isso aqui, amados, não creais em qualquer espírito, não creais em qualquer voz, não deixa qualquer voz entrar em você, não deixa qualquer situação mundana entrar na sua alma, porque se ela entrar, ela toma conta da sua mente e você vai agir igual. O ser humano tem uma tendência a copiar certas coisas, porque a alma da gente, né, ela tem tendência a gostar de coisas carnais. O que são coisas carnais? Coisas erradas, né? O homem, por causa do primeiro Adão, ele tem uma tendência a mentir, a omitir, a esconder, a trair, a adulterar, a roubar muitas das vezes. Então, o primeiro Adão é assim. Graças a Deus, a gente temos o segundo Adão, que foi perfeito, e é perfeito, que é Jesus Cristo, né? Fez o sacrifício perfeito. Então a gente tem que procurar se encher, se alimentar das boas novas, da palavra, e não crer em qualquer coisa. Por isso está escrito por João: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado o mundo. Então, tem que tomar cuidado. Veja bem, o Satanás, ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto. Jesus ficou no deserto e ficou atentando. Ele teve a capacidade de chegar em Jesus Cristo e atentar ele, sendo ele Deus. Agora imagine nós, seres humanos, que somos pecadores, somos fracos. Imagine nós, se nós não se apegarmos na oração e na leitura e na dedicação, a gente vai cair toda hora. Porque não adianta você querer dar um dibre no Satanás. Você nunca vai dibrar ele. Não. Ele é muito mais esperto. Você tem que dar um passo à frente. E como que você dá um passo à frente? Com estudando a palavra e colocando em prática. E é muito importante isso, porque, veja bem, se você estiver alicerçado da palavra, você fica livre disso. E o que a palavra fala, né? Vamos para Gálatas, livro de Gálatas, onde Paulo explicou, né, o povo de Gálatas, que ele falando da lei e falando da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 24, ele fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. O que quer dizer essa palavra aio no grego, né? Vamos traduzir ela, porque às vezes tem pessoas que pensam: não, o Velho Testamento foi abolido, era um aio, um chicote, então o Velho Testamento não existe. Não, não tem nada disso. O Novo Testamento, ele sela o Velho Testamento, ele veio para selar. Ele veio para selar as profecias do Velho Testamento, confirmar todas. O Velho Testamento, de um modo geral, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete o Filho dele para corrigir esse mundo. Então, o Novo Testamento, né, ele selou o Velho Testamento, ele comprovou. Então, a gente tem que ler o Velho e o Novo. Não tem essa, tá? Se tem alguém falando para você que o Velho Testamento foi abolido, isso já é um falso profeta, pode cair fora dele. Quando a palavra diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que na fé fôssemos justificados, a palavra aio no grego quer dizer professor ou professora. Então, vamos traduzir: de maneira que a lei nos serviu de um professor, um condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossem justificados. Então, veja bem, nós precisamos da lei e da graça ao mesmo tempo. A lei do Senhor, ela é muito importante. Aí continua: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, do professor. Quando o aluno ele aprende tudo que o professor ensinou, ele sai da escola, da faculdade, e ele vai ensinar outros. Entendeu? Então, depois que você aprendeu, você tem que ensinar outros, você tem que compartilhar a sua fé com outros, para você ter, porque você não pode guardar tudo para você. O que Deus te deu, você tem que compartilhar de graça recebeste, de graça deste. Então, o aio aqui quer dizer professor, condutor, porque lá
né, em Jerusalém, os judeus, por que colocou essa situação aqui de aio, de professor? As mães às vezes pagavam as empregadas, né, para levar um condutor, um condutor até a escola. Para olhar, você não paga hoje uma empregada para levar seu filho na escola, às vezes? Motorista? É a mesma situação naquela época. O condutor, o professor, né? Então a lei era um professor para os conduzir a Cristo. Se não tiver lei, não tem graça. Se não tiver a graça, não tem a lei. Como que faz? Ah, mas como você prova isso? Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 17. O próprio Senhor, ele falou assim, porque tem um entendimento aí que fala que o Velho Testamento foi abolido, isso aí é errado, tá? Então, eu estou explicando para vocês. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumpri-la. Cristo está falando aqui de qual lei? Ele está falando da lei cerimonial, não, da lei moral. Cristo está falando da lei moral. O que é a lei moral, pregador? A lei moral são os 10 mandamentos e o resto da Bíblia. Só que tem algumas leis em Levítico, que são cerimoniais, que foi abolida. Lei de sacrifício, outras coisas. Mas ele está falando, não cuideis que vim destruir a lei. Que lei? Lei moral, os 10 mandamentos. Por isso que é muito importante. Ou os profetas, ele não veio abrogar. O que é a palavra abrogar? É tirar desuso, fazer desuso de uma lei, colocar ela guardar ela e esquecer. Desuso da lei. Abrogar é desuso de lei. Aquela lei caiu. Abrogar é isso. Ele não veio fazer desuso da lei. Não cuideis que vim destruir a lei os profetas. Não vim abrogar, mas em cumprir. Deus cumpriu. Jesus cumpriu a lei. Para nós hoje temos essa graça de estarmos aqui hoje pregando para você, e você pregando para outros, e você vai numa igreja, você vai em outra, né? Nós temos livre-arbítrio. Aqui no Brasil, por enquanto, nós temos, né? Muitos países não têm. Então o Senhor aqui, ele cuida, né, da lei, porque o próprio Cristo esteve com Moisés lá no deserto, na sarça de fogo. Ele esteve, né? Então a passagem em Colossenses que diz que Cristo é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas para Ele, tudo é para Ele. Então Cristo é antes do tempo, antes de todas as coisas. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A gente não tem noção. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então a gente tem que ser humilde, né? E tentar seguir e fazer força para seguir, né? Ah, mas eu sou batizado, estou salvo. Amém, você está salvo? Mas pratique. Se você não praticar, você não vai estar salvo. E o que fala a lei? Então, estamos pegando a lei e os mandamentos, certo? Vamos para Romanos, capítulo... Vamos ver se eu lembro aqui, porque eu fiz um rascunho e eu perdi. Mas... vamos ver aqui onde que está. Eu acho que é Romanos, porque... a gente tem que explicar bem direitinho, porque a palavra do Senhor, ela não pode ter... eu não posso colocar coisa da minha mente, sim o que está escrito, não pode acrescentar nem tirar. Amém? Ah, para quem diz que a lei foi abolida, que a lei não sei o quê, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4. Ele fala assim, olha que versículo interessante. Porque o fim da lei é Cristo. Nossa, o fim da lei é Cristo. Cristo acabou com a lei. Não, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Tem uma tradução NVT que fala, o propósito da lei é para Cristo, porque Cristo veio com o propósito da lei. Esse fim não é fim de ponto final, é fim de propósito. O que é propósito? A palavra propósito é intenção de finalidade, finalizar algo, aquilo. Então, porque o fim da lei é Cristo, não, porque o propósito que a lei tem é de apresentar Jesus Cristo para você. É isso que diz o versículo. Não é um fim de ponto final, é o propósito de apresentar, finalidade de apresentar Cristo para você. É por isso que Cristo deu uma série de mandamentos, e ele deu uma série de mandamentos no Novo Testamento, e ele sempre voltava para o Velho Testamento, né? Amém?
É muitas explicações. Se eu for falar de lei, graça e mandamentos, e lógico que há outras leis na Bíblia, a lei cerimonial, né, que foram abolidas, que são a lei de Levítico. Mas o importante é você entender que a gente tem que praticar a palavra do Senhor. O que a gente pratica? A gente lendo, estudando, mesmo se você não entenda no começo, porque não é muito fácil, mas o Espírito Santo vai revelando para você. Então eu não vou ler tudo aqui, porque já ficou um vídeo assim um pouco fora do tamanho, um pouco, né, muito assim longo e cansativo, mas eu deixo uma lição para você em casa. Se você tem amor a Jesus Cristo, se você tem amor à palavra de Deus, se você é um cristão, a Bíblia fala que o obreiro tem que estar bem preparado para as batalhas da vida, né? O obreiro tem que ser bem preparado, e todos nós somos obreiros do Senhor. Veja bem, para Deus não é uma qualificação. Ah, eu sou bispo. Ah, eu sou presbítero. Eu sou ancião. Eu sou pastor. Meu amigo, isso não é nada. Não é nada. Você tem que ser... O princípio do Evangelho é a humildade. Lembra de Mateus 5. Bem-aventurados os humildes e pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus. A gente estamos todos nós estamos correndo para a coroa da justiça. E muitas das vezes, numa corrida, a gente tropeça, machuca o tornozelo, estoura o joelho, mas a gente tem que continuar correndo. Paulo falou isso, estamos numa corrida para a coroa da justiça. Então todos nós dependemos da misericórdia de Deus. É lógico que uns têm dons para pregar, outros têm dom para orar, outros têm dons diferentes para cantar, falar em língua, outros têm dons de interpretação de língua, outros têm uma facilidade para fazer uma limpeza na igreja, né, ser um tesoureiro, outros têm dons de pregar na rua, mas todos nós somos iguais. A diferença é a sua conduta com Deus, a sinceridade de coração. A gente tem que ser sincero e humilde. Eu vou só dar uma esplanada nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. Primeiro, não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não fará para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não colocar meu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Veja bem, esses 4 primeiros mandamentos, não terá outros deuses de mim. Quer dizer, você não colocar nada no lugar de Deus como Deus. Nada, o dinheiro, nem o trabalho, nem sua esposa, nem seu filho, nada, não adorar nada nessa terra. Não se curvar a imagem, não se curvar a outros deuses, não se curvar a dinheiro. Não colocar o nome de Deus em vão, que é o terceiro grande mandamento, que hoje em dia tem muitas pessoas brincando, fazendo piada de Jesus Cristo, fazendo piada de Deus, tirando sarro. Tira sarro do diabo, de Jesus não. Jesus é santo, misericórdia, vai. Não tire sarro de Deus. Se você é ateu, não blasfeme contra ele. Você não é obrigado a crer nele. Ninguém é obrigado a nada. Deus deixou o livre-arbítrio para Adão e Eva. Adão não come daquele fruto, Eva não come, mas a Eva começou a paquerar aquele fruto bonito, porque o diabo entrou na mente dela. O diabo entra na mente, ele não lê o seu pensamento, mas na mente ele fica soprando no seu ouvido, até entrar na alma, que é a mente. Aí você pratica o pecado. Aí ela escolheu, ela escolheu. Adão também escolheu. Ele estava junto com ela e foi lá e comeu. Então saíram da presença de Deus. O anjo colocou a espada no jardim do Éden e ficaram para fora. Então, eu queria dizer, os 4 primeiros mandamentos é uma obrigação do servo de Deus para o homem, para Deus. A obrigação do homem para com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer para ti mais escultura. Não colocar meu nome em vão e guardar o dia de sábado. Esses 4 mandamentos é o resumo de que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Qual que é o primeiro mandamento que Jesus Cristo falou? Aquele povo: amai a Deus sobre todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Veja bem, amar a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas vão ser acrescentadas é os 4 primeiros mandamentos. É um resumo dos 4 primeiros. É de um amor, um respeito do homem para com Deus, uma reverência. E os 6 últimos?
Lembra-te, aliás, honra teu pai e tua mãe. Esse mandamento é vice-versa, porque o pai e a mãe também tem que honrar o filho. Lá em Efésios está escrito para o pai e a mãe não atentar ao seu filho, né? Não ficar infernizando a mente dele. O pai e a mãe criam os filhos, 18 anos, filho, ó, vai embora, casado, solteiro, se forma, vai continuar sua vida. Deixe o seu pai e sua mãe, arrume a mulher e, né, vai embora, faça outra família. Com respeito, com tudo, honrar o pai e a mãe é isso, né? É você honrar eles, porque eles te criaram até 18 anos, te formaram até 21 anos, tanto faz, né? Gastou, investiu dinheiro em você, cuidou de você. Você quando é criança, você não tem o que fazer. Alguém faz para você. No caso são os pais, eles fazem para você, escolhem roupas, escolhe a escola que você vai, coloca horário para você fazer isso, fazer aquilo. Não, você, quando é criança, depois dos 18 anos, você não consegue mais fazer com seu filho, porque ele se tornou independente, ele se tornou um homem ou uma mulher. A única coisa que você pode fazer para ele é orar e dar bons conselhos, de longe. Então, honrar o pai e a mãe é o filho honrar o pai e a mãe nesse sentido, né? Não bater, não espancar, né? Reconhecer que o pai foi bom para ele. Não é em todo caso que acontece isso, né? A gente sabe, eu estou falando biblicamente. E depois o pai honra o filho, né? Pondo o filho para voar, para ir embora, né? Para continuar a sua vida, né? Para ele se a florescer na sua profissão, né? E aí assim vice-versa. Então, o quinto mandamento, honra o pai e a mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterar. O oitavo, não furtarás. E o nono e o 10, né? Não dar falso testemunho, que é mentira, não ser mentiroso, não ser, né? Sabe, que aquela pessoa mentirosa, que cabrinha mentiroso, não pode. E não cobiçar as coisas do próximo, que é o 10 mandamentos. Nem a mulher, nem o carro, nem a casa, nem o dinheiro, nem a profissão, nada. Então veja bem, os 6 últimos mandamentos, Jesus deixou. Qual que é o segundo grande mandamento? Jesus falou, né? Qual o segundo grande mandamento da Torá? Porque na Torá, no Velho Testamento, está escrito também. Jesus, ele simplificou, mas já estava escrito. Primeiro, amai a Deus sobre as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a ti mesmo, você não mata, você não adultera, você não furta, você não mente, não dá falso testemunho, você não cobiça a coisa do próximo, você honra teu pai e tua mãe, se você cumpre os 6 mandamentos. Amém? É lógico que todos nós, assim, não tem o ser humano na Terra que consiga cumprir todos, porque a gente passa, né, por pensamentos na cabeça, a gente se irrita, mas por que serve a lei? Essa lei aqui de Êxodo 20. A única pessoa que cumpriu os 10 mandamentos na terra foi Jesus Cristo. Quero que vocês saibam disso. Jesus cumpriu todos os mandamentos, que ele foi perfeito e ele é perfeito e ele está vivo à destra do Pai. Mas os 10 mandamentos, eles servem, que é a lei, para você quando você errar, quando você mentir para sua esposa, ou você omitir alguma coisa, ou você, sei lá, está adulterando em pensamento, nos olhos ou fisicamente, você olha para os 10 mandamentos. Abre o livro em Êxodo 20 e olha. Os 10 mandamentos, eles servem como um espelho do seu próprio pecado. Quando você abre os 10 mandamentos e você lê, você vai ver onde está o seu pecado, onde está o seu erro. É por isso que serve a lei. Por isso que a lei não foi abolida, a lei moral. Entendeu? Então você olha e você fala, nossa, eu estou errado aqui. Senhor, o Senhor me perdoa? Eu vou me consertar e vou fazer de tudo para não praticar de novo. Então os 10 mandamentos são muito importantes para isso. Para a gente refletir os nossos próprios erros em nós. Porque sempre a gente está errando, todos os dias estamos errando, todos os dias temos que pedir perdão. Então, a Jesus deixou um recado aqui no livro de João, né? João capítulo 5, versículo
Vamos ver se eu acho. 24. Ó, Jesus falou assim, ó, revelou para João, né? Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então quem guarda os mandamentos, que são os mandamentos? É o livro todo, tem que estar sempre lendo, né? Não vai entrar em condenação. Veja, entenda uma coisa, lembra-te do ladrão da cruz. Tinha 2 ladrões na cruz, um de um lado, do outro, Cristo no meio. O ladrão nunca tomou santa ceia, nunca foi batizado, nunca dizimou, nunca falou em língua, nada, e não sabia nada. Mas a fé, o arrependimento total dele, que ele reconheceu Cristo como Deus, salvou a alma dele. Então, se você praticar a leitura e guardar o mandamento, o que é guardar o mandamento? É acreditar nele. É procurar praticar, mesmo se você não consiga hoje, talvez amanhã, depois de amanhã você vai conseguir. Amém? E você consegue. Então é você praticar. É como os mandamentos em Êxodo, né? Uma fala, o sábado, Deus deixou um dia para nós. A gente tem que ter um dia para ir na igreja. Para os judeus era o sábado. Para nós hoje não conseguimos guardar o sábado, mas o sábado é o dia do Senhor e ponto final, e a Bíblia fala desde Gênesis, né? E Deus abençoou, criou os céus e a terra e tudo nela há, e abençoou e santificou o 7º dia, santificou para sempre. Então o sábado é o dia do Senhor, mas nós não conseguimos guardar, mas Cristo guardou por nós. Então a gente tem que entender essas coisas. Então, se você procurar entender os mandamentos e guardar, você vai adquirir um tipo de fé inabalável, né? Da onde veio o meu socorro? Veio daquele que criou os céus e a terra e tudo naquele. Então o nosso socorro vem do alto e a revelação vem do alto. Então a palavra do Senhor é muito importante. Não despreze a palavra do Senhor. Volte, começa a estudar a vida dos antigos profetas, como eles sofreram, como eles tiveram determinação. Estude a vida dos apóstolos, né? Os apóstolos de Cristo, como que eles sofreram. Entenda, o caminho é estreito, não é largo não, é difícil mesmo, é difícil. Mas Jesus falou, quem perseverar até o fim será salvo. E o que é fé? Um dia eu vou fazer uma pregação de fé, mas vou dar só uma pausinha. Fé é fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus. Crer. Acredito que eu creio. Você crê assim, ó. Fé é isso. Na verdade vos digo, a quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Então é você colocar em prática. A fé é colocar em prática o que está escrito. Não, está escrito, então tem que acontecer. Está escrito isso, então eu vou praticar. Isso é fé. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe a minha família também, né? Foi uma palavra que o Senhor me deu. Tinha feito um rascunho de uma outra palavra, mas eu fiz, mas não deu muito certo. Então a palavra revelada é que eu digo, ela é sempre mais forte, né? Que a graça e a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e amém.